Olá, sejam bem-vindas. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema profundo: as marcas invisíveis que a maternidade pode deixar. A ideia aqui é transformar a análise incrível da Silvia Lobo num tipo de guia prático, sabe? Para ajudar a gente a encontrar o nosso próprio rosto no meio de tudo isso. E para começar, vamos conhecer a Luísa. Essa fala dela sobre procurar o próprio reflexo no espelho é uma metáfora tão forte, porque ela traduz uma experiência que, olha, muitas mulheres vivem, mas quase sempre em silêncio. O nosso ponto de partida é entender algo fundamental. Nem todo dano vem da maldade. A análise que a gente vai ver foca naquelas mães que, por carregarem suas próprias feridas, suas próprias dores, acabam deixando marcas, marcas invisíveis, muitas vezes sem a menor intenção. E aqui tem uma distinção que é, assim, crucial. Não se trata de culpar, de apontar o dedo. O objetivo é entender um tipo de ferida psíquica que é muito sutil, sabe? Quase sorrateira. E que pode acontecer mesmo quando existe amor, mesmo com as melhores intenções. Tá, mas como é que essas marcas invisíveis se formam, afinal? Para a gente entender isso de verdade, a gente precisa desconstruir alguns mitos, algumas ideias que estão aí há muito tempo. Vamos traduzir 5 conceitos da psicanálise para a nossa vida real, para o dia a dia. O primeiro, e talvez o mais famoso de todos, é o tal do instinto materno. Aquela crença de que toda mulher já nasce com um manual interno, prontinha para ser mãe. Pensa comigo. Ter voz não faz de ninguém um cantor profissional, certo? Da mesma forma, a capacidade biológica de gerar um filho não garante um instinto. A verdade é que a maternidade é mais como uma habilidade, uma capacidade de amar e de ser generosa que precisa ser desenvolvida. O segundo conceito, gente, é importantíssimo. É a ideia do espelhamento, que é simplesmente essencial para a gente se tornar quem a gente é. Essa analogia é perfeita. O olhar da mãe é o nosso primeiro espelho. É ali que a gente se vê pela primeira vez. E ser vista com amor, com verdade, é isso que faz a gente sentir que existe no mundo. E o que acontece quando esse espelho não reflete direito? Bom, aí pode surgir algo que a psicanálise chama de falso self, ou um falso eu. É exatamente como a imagem diz. É como usar um sapato lindo, mas que aperta, que machuca, só para agradar. Por fora pode parecer que está tudo certo, mas por dentro existe uma dor constante. É uma máscara que esconde nosso verdadeiro eu e que, com o tempo, nos faz sentir que não somos de verdade. Agora, um conceito que pode parecer complicado, mas que faz todo sentido: o retorno do reprimido. Ele basicamente explica como aqueles sentimentos que a mãe não consegue expressar, tipo ressentimento, decepção, acabam vindo à tona de outras formas. E esses sentimentos não desaparecem, não. Eles vazam, atuam sobre a criança de formas que nem a mãe nem a criança entendem na hora. É como tentar segurar uma bola de praia embaixo d'água. Uma hora ele escapa com tudo. E por último, a gente tem a transmissão transgeracional. O nome é um pouco comprido, mas a ideia é sobre como esses padrões, essas dores, acabam passando de uma geração para outra. Isso mostra que, muitas vezes, as mães que hoje causam algum mal foram lá atrás filhas que também foram feridas. É um ciclo de dor que se repete, passando adiante aquilo que nunca teve a chance de ser curado. Ok, entendemos os conceitos. Mas na prática, como tudo isso aparece na vida adulta? O material da Silvia Lobo nos dá algumas pistas bem claras. Agora, um ponto super importante. Isso aqui não é um checklist para diagnóstico, tá? Pense nisso como um convite gentil para a gente olhar para dentro. São pontos de reflexão que surgem de padrões, como o da mãe que, sem perceber, acaba atacando a alegria da filha, ou aquela que, sem querer, a torna invisível. Se algum desses sinais fez sentido para quem está ouvindo, a boa notícia é que existe sim um caminho. E a cura começa exatamente aqui, em entender o passado, não para achar culpados, mas para conseguir construir um novo presente. A grande virada de chave é a gente aprender a se dar essa atenção consistente e amorosa que talvez tenha faltado. É, na prática, se tornar a nossa própria mãe suficientemente boa. E quando vêm aqueles sentimentos difíceis, como a culpa e o ressentimento, o objetivo é sair do piloto automático, da reação inconsciente, e trazer consciência. Em vez de simplesmente engolir a emoção, a gente aprende a olhar para ela, a entender de onde ela vem. E só assim a gente consegue ganhar distância e clareza. Para finalizar, o que significa estar curada, afinal? A perspectiva que o texto traz sobre isso é, nossa, é muito bonita e muito poderosa. Essa citação é muito forte. Ela mostra que curar não é sobre apagar o passado ou esquecer as feridas.
É sobre se despedir da mãe idealizada, aquela que talvez a gente nunca teve, para finalmente poder encontrar a nós mesmas. É sobre integrar a nossa própria história. Olhar para a cicatriz não como uma marca de vergonha, mas como parte de quem somos. É nesse momento que a gente alcança uma autonomia que é libertadora. A mulher deixa de ser apenas uma filha para se tornar finalmente sua própria pessoa. O que fizemos aqui hoje foi traçar um mapa, mas a jornada, claro, é muito pessoal. Então fica o convite para reflexão com essas perguntas. Primeiro, descrever o rosto que se vê no espelho hoje e a história que ele conta. Segundo, se a dor da infância tivesse voz, o que ela diria que faltou? E por último, qual pequena atitude autêntica pode ser feita essa semana para honrar esse rosto singular? Que essas perguntas sirvam de ponto de partida para continuar a explorar e, finalmente, reivindicar a própria história.